Queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a você a pegar a sua Bíblia nessa hora e abrir lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Do versículo 1 em diante, hoje como se comemora, a ressurreição, o domingo de Páscoa, não é verdade? Onde muitos colocaram, em vez do cordeiro, colocaram um coelho, colocaram um ovo de chocolate. O que tem a ver, né, Jair e Jaqueline? O que tem a ver coelho e ovo com a Páscoa, não é verdade? Não tem nada a ver. Êxodo capítulo 12, versículo 1 em diante. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calcularei quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardarei até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomará do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Na casa em que comerem, naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, e nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã, porque porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos, com lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Como leis, a pressa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito. Todos os primogênitos destes, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal na casa em que estiveres. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Só até aqui, meu irmão, minha irmã, no versículo 3. Irmãos, aqui está, irmão, aqui no Antigo Testamento, escrito pelo profeta Moisés, o libertador de Israel. Deus ele chama Moisés e chama também o seu irmão Arão. E Deus ele dá uma instrução para os dois, para Deus estabelecer, instituir algo que ia se tornar, eu vou falar assim, algo perpétuo, um memorial onde todos os judeus, hoje todos nós comemoramos a Páscoa, onde muitos têm, eu dizer assim, têm investido, têm modificado o sentido, o significado da Páscoa. Muitos têm mudado a forma de celebrar a Páscoa. Mas deixa eu dizer para você, meu irmão e minha irmã, quando o Senhor instituiu a Páscoa, já estava próximo da 10ª praga, a 10ª praga que Deus ele ia enviar ao Egito, para que pudesse Faraó libertar o povo de Deus, que fazia 400 anos que o povo ele vinha sendo escravo do Egito. Mas Deus diz que Deus ele ouviu o clamor do povo,
Deus ouviu o gemido do povo. Deus ouviu a aflição do povo durante esses 400 anos. E Deus disse: basta, até aqui chega. Deus disse: vou levantar um que vai libertar o meu povo, libertar o meu servo dessa terra. Meu irmão e minha irmã, Deus ele levantou Moisés. Moisés para libertar o povo. Mas simples, escute, irmão. Apesar dos sinais, das maravilhas que Faraó viu durante as 9 pragas, as 9 pragas diz que o seu coração era endurecido por Deus. Deus endurecia o coração do ser humano para que ele não pudesse fazer aquilo que era determinado por Deus. E sabe o que eu entendo aqui, meu irmão e minha irmã? Muitas das vezes Deus ele permite que o nosso coração venha endurecer, que nós venhamos passar por algumas aflições, por algumas derrotas, para que o nome dele ele venha a ser exaltado e glorificado. Isso é o nosso Deus. E quando Deus ele chama Moisés, Deus ele chama Moisés e fala: Moisés, vai vir a 10ª praga. E agora sim, Faraó vai deixar o meu povo ir. Mas antes, Moisés, de eu mandar a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, tanto dos animais como dos egípcios, não dos israelitas, mas dos egípcios e dos animais, todos eles. A 10ª praga. Deus ele fala assim: Moisés, no mês de abril, Abibe, tu vai instituir algo. E Deus, irmãos, Deus ele fala para Moisés separar um cordeiro, separar um cabrito de 1 ano, macho. Olha só, um cordeiro ou um cabrito, macho de 1 ano. E outra coisa, irmãos, meu irmão, minha irmã, tinha que ser um cordeiro sem defeito nenhum. Eu queria que você remetesse essa passagem para o nosso Jesus, para o nosso Cristo, como ele é conhecido como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Deus está falando: Moisés, tu vais separar um cordeiro, um macho, sem defeito. Tu vai falar para as famílias, todas as famílias, pequena ou grande, tu vai falar para elas que elas venham separar esse cordeiro. E se a família for pequena, que ela possa compartilhar o cordeiro com seu vizinho. Chama. Sabe, irmãos, o que eu entendo? Que nós temos que a cada dia compartilharmos Jesus, compartilharmos o Senhor, compartilhar o que Deus tem feito na minha e na tua vida. É por isso que eu tenho um grupo de irmãos que estão aqui, que nós estamos querendo compartilhar e falar para você que Jesus ainda liberta, que Jesus ainda salva, ainda, que Jesus te ama. Nós temos falando que Jesus é o nosso Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Jesus disse: esse Cordeiro vai ser separado no 10º dia, no 14º dia ele vai ser emolado. No crepúsculo da tarde, ele vai ser morto. Sabe, irmãos, isso tem um sentido tem um significado forte para nós que hoje estamos aqui no século 21. Estamos aqui no final dos dias, no final dos tempos, nas últimas horas. Estamos no princípio das dores, aonde você viver pandemia,
onde agora você vê vulcões estourando em todo que é canto agora do mundo aí, ao mesmo tempo, simultaneamente. Aí a gente ainda pede um sinal. E Deus está dando um sinal para nós, para que possamos nos preparar, assim como Deus falou, preparou o povo para tirar do Egito, que Deus deu para eles, deu o símbolo do cordeiro, assim como Deus também apressou que eles viessem sair do Egito, assim como Deus também apressou que Ló também viesse sair de Sodoma e Gomorra, assim também como Deus fechou a porta de Noé para o lado de fora. Deus hoje também está nos apressando, está apressando você, minha irmã e minha irmã, está nos apressando nós tomarmos uma decisão de verdade, assim como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Espírito Santo de Deus, Tu é maravilhoso, Espírito Santo. Deus está falando para Moisés: olha, Moisés, fala para o povo separar um cordeiro sem defeito, um macho. E saber, irmãos, Deus ele está ali falando, está nos mostrando como é que Ele vai trazer a redenção da humanidade. Como é que Ele vai trazer o povo, Ele vai atrair para si. Mas escute, a palavra de Deus diz que esse cordeiro, quando ele fosse morto, o povo tinha que separar o sangue numa bacia, tinha que pegar um isopor, tinha que molhar o isopor. O povo de Deus tinha que fazer isso e passar nos umbrais da porta de cada israelita, tinha que passar ali nos umbrais, para quando o destruidor, o anjo, passasse, ele visse que ali naquele lugar, aquele sangue significava que ali tinha uma pessoa que tinha uma promessa, tinha ali uma promessa do grande El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, e ele não poderia entrar e nem destruir o primogênito daquela família. Irmãos, não basta só nós sacrificarmos o cordeiro, nós necessitamos que o sangue venha nos purificar de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o pecado. Quando eu aceito a morte de Jesus, o nosso cordeiro, que remete lá para o Novo Testamento, você vai ver que Ele deu a sua última gota de sangue por mim e por você. Quando nós aceitamos esse sacrifício de Jesus Cristo, quando nós reconhecemos que o sangue de Jesus, que nos salva, que nos purifica, que nos dá a redenção, que nos dá a promessa de estarmos junto com Ele. Diz que o povo passou o sangue do cordeiro no umbral, nas portas, naquele momento. Mas sabe, irmãos, não é só o cordeiro, não é só o sangue. Deus também vai falar para Moisés, para que o povo também, ele viesse separar os pães asmos e a erva amarga. O cordeiro, o sangue, os pães asmos e as ervas amargas. 5 elementos, 5 símbolos da Páscoa no Antigo Testamento. E todo esse símbolo, eles têm uma representatividade muito forte na nossa vida. Tem um significado muito importante para mim e para você. Assim como o cordeiro tinha que ser sem defeito, macho de 1 ano, e o sangue dele é a única coisa que nos dá a redenção. Deus também estava falando para o povo de Deus, minha pastora Diana, que eles tinham que separar o pão já com Joel,
durante 7 dias, os pães asmos. Era um pão, escute, irmão, era um pão sem fermento. Durante esses 7 dias, eles não poderia ser encontrado fermento na casa de nenhum deles, porque eles poderiam ser evangelistas Jósimo, ser aniquilado, se fosse encontrado fermento na casa deles. O fermento, irmão, quando você leveda, quando você pega o fermento é aquela coisa aonde ele incha, não é verdade? Ele incha o pão, ele tufa o pão, não é verdade? Ele é algo que traz a diferença, mas também que ele apodrece também. Sim ou não? Escute uma coisa. Jesus lá em Mateus, ele vai falar sobre o fermento dos fariseus, que nós não pudéssemos nos contaminar com um fermento, que nós possamos colocar um fermento à parte, um fermento velho. Sabe, irmãos, nós, como igreja do Senhor, quando fala de fermento, quando fala de pão asmo, vou falar assim, fala minha pastora de separação, fala de santificação, fala de pureza, fala de algo que a partir daquele momento os israelitas eles deveriam andar agora em separação, em novidade de vida. Todos nós temos que deixar os fermentos aí do mundo, os fermentos de lado. Nós temos visto, irmãos e irmãs, meu querido e minha querida, que o mundo tem dado muito fermento, tem dado muitas palavras negativas, e às vezes, escute, tem influenciado muitos, tem nos sugerido muitas coisas. A mídia tem nos sugerido o que comer, o que beber, o que investir, o que assistir e o que ler. Muitas das vezes, a mídia, através da internet, através da televisão, tem colocado propagandas e sugerindo o que nós devemos calçar, o que devemos vestir, o que devemos beber. E muitas das vezes nós estamos sendo programados, às vezes para não tomar mais as nossas próprias decisões, e às vezes estamos sendo sugeridos a comprar uma calça, a comprar um sapato, a comer algo que às vezes não estamos nem com vontade, mas os nossos olhos bebe dessas coisas e acabamos querendo. Volte para cá nessa nome de Jesus. Deixe Jesus dar sentido à tua vida. Coloque esse fermento à parte. A mídia, hoje, ela nos sugere isso. Muitas pessoas hoje não têm o controle da sua vida. Como assim, meu pastor? Se você não percebe, às vezes não é você que está controlando a televisão e nem o celular, é ele que está te controlando agora. Quer ver uma coisa? É só você ver. Você vê hoje que a maioria das crianças, muitas famílias hoje não sabem qual é o significado da Páscoa, não sabem que é Jesus Cristo. O significado da Páscoa. Muitas crianças hoje nas escolas públicas estão sendo programadas para cultuar um coelho, cultuar um ovo, querer um ovo, e se não der um ovo vão chorar, vão se irritar. Devemos com responsabilidade, com direção de Deus, do Espírito de Deus, falar: meu filho e minha filha. Que Deus vai dizer assim:
quando perguntarem qual é o sentido da Páscoa, Moisés tinha que falar. Tinha um momento que toda a família, quando se reunia à mesa, eles tinham que compartilhar, tinham que falar o significado da Páscoa. E possamos nessa noite pegar esses pães asmos, que são os pães que Deus estabeleceu para Moisés, para que o povo viesse comer na sua saída, e tirar, evangelista Jósimo, o fermento que às vezes, escute, irmã Marilene, está inchando muito crente está sendo inchado, se inchando, mas não tem Deus na vida, não tem o Senhor na vida, não é servo, quer ser Senhor. Temos que ser servo de Deus, meu irmão e minha irmã. O cordeiro, o sangue, os pães asmos e as ervas amargas. As ervas amargas, irmãos, vai falar os 400 anos que o povo de Deus passou por aflições, passou aflito, passou sendo escravo lá no Egito. 400 anos, ervas amargas, vai falar como o nosso Senhor, o nosso Cristo, ele sofreu, foi castigado, passou muita humilhação aqui nessa terra. Jesus, ele foi afligido, ele foi açoitado, ele foi mastigado, triturado, esbofeteado por mim e por você hoje. Jesus, ele foi, olha só, irmão, diz aqui a palavra de Deus, que o cordeiro não podia ser cozido em água, tinha que ser assado. O nosso Cristo, ele foi humilhado, ele foi até o último momento, o último suspiro dele, foi ultrajado. Meu irmão e minha irmã, lá na cruz, não uma cruz que tem um Cristo ali, mas uma cruz que tem um Cristo, uma cruz que está vazia, a nossa vitória é representada por uma cruz vazia, porque Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. O Espírito Santo, será que Ele está ressuscitado na tua vida, meu irmão, minha vida? Nós estamos alegres, porque a cruz vazia simboliza, representa a nossa vitória, a tua vitória. Diga uma coisa, não fique com medo, como hoje pela manhã a irmã Deusa disse, a irmã Deusa falava, dizia assim, para que nós não venhamos estar com medo, que nós possamos estar esperando com paciência, que nós não iríamos ser atingidos pelo anticristo, que nós não íamos passar pela essa grande tribulação, mas íamos passar pelo princípio das dores. Agora, irmãos, para eu terminar, o cordeiro, o sangue, os pães asmos, as ervas amargas, Jesus, Deus falou que naquela noite, naquela meia-noite, Ele ia passar pelo Egito. Ele ia passar. Lá Deus diz, irmão, que aonde não tivesse o sangue no umbral da porta, o sangue do cordeiro, ia ter um clamor, ia ter uma morte. Muitas pessoas, às vezes, Jaqueline, minha filha, entenda uma coisa, muitas pessoas pensam, fique em casa. Meu irmão e minha irmã, fique em casa. Fique em casa. É ordem das nossas autoridades. Fique em casa. Se lembra de uma coisa, você, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha querida,
Fique em casa, para que você não possa se contaminar com esse vírus. Faça aí as recomendações. Não vá sair, não fique em aglomeração como estão falando. Faça isso. Mas entenda uma coisa. Dentro da sua casa, você está livre desse vírus maldito, dessa praga. Lá no versículo 30 do capítulo 12 vai dizer assim. Deixa eu ver aqui. 30. Versículo 30. Levantou-se Faraó de noite, e ele e todos os seus oficiais, todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, eu dentro da minha casa, eu vou estar seguro sim desse vírus. Jesus disse que nós não temos que temer aquele que mata o corpo. Nós temos que temer aquele que mata tanto o corpo, como tem o poder de mandar tanto o corpo como a alma para o inferno. Mesmo que eu tenha na minha casa, seguro desse vírus, se eu não tiver a marca de Cristo, eu não tiver o sangue de Cristo na minha vida, escute agora, meu irmão e minha irmã. Ah, pastor, eu não quero só estar salvo desse vírus. Eu quero também, pastor, participar da ceia, participar do banquete do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Fique na sua casa, receba Jesus como seu Senhor e seu Salvador nessa hora. Mesmo dentro da sua casa, se algo vinha acontecer com você, deixa eu dizer para você, eu tenho certeza absoluta, e quando você adormecer nessa terra, você acordará com Cristo no céu, no paraíso de Deus. Podemos estar por trás de uma porta seguro desse vírus, mas às vezes, como Faraó, apesar de estar seguro dentro da sua casa, não foi impedido que o anjo destruidor passasse pela sua casa e pelo seu lar. Matou o seu filho, o seu primogênito. Dentro da sua casa, que ele não tinha promessa. O seu coração está endurecido, meu irmão e minha irmã. Está endurecido nessa hora. Basta para que Deus ele vinha passar. Dizer assim: Jesus, esse filho de Deus, eu quero entregar a minha vida a Ti nessa hora. Entregar-se a Ti, porque eu tenho falhado, eu tenho falado, eu já estive na Tua presença e hoje eu não estou. Meu irmão, minha irmã, volte para Jesus. Lá em Mateus 26, escute, estou terminando. Depois que Deus instituiu a Páscoa, nesse momento, mas Deus diz que eles foram salvos e Deus ele veio com a praga. Mas lá no Mateus 26, diz que Jesus ele quis ceiar com os seus discípulos. Ceiar. Chamou para comemorar a Páscoa. Chamou os seus 12 discípulos. E diz que Deus agora, Jesus, institui o pão e o vinho, que são símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Hoje nós como cristãos, hoje nós comemoramos todo domingo do mês, comemoramos a ceia do Senhor, que é agora a nova aliança de Jesus. É por isso que Jesus disse que nós temos que nos examinar a nós mesmos quando nós comemos do pão e do vinho, que são símbolos que representam o corpo e o sangue de Jesus. Irmãos, nós não podemos comer o pão indignamente. Nós devemos compartilhar com Jesus, compartilhar Jesus com as pessoas e com as famílias que estão em outras casas. Eu queria convidar você que está na sua casa nessa hora, eu vou fazer uma oração nesse momento. Chamar o grupo de louvor para cá. Eles vão estar louvando, adorando nessa hora. E eu vou estar orando nesse momento, orando
para que Deus possa abençoar e você tome uma decisão. Dizer assim: fique tranquilo, fique despreocupado. Se você já aceitou Jesus, e quero dizer assim: feliz Páscoa para você, para a sua família, para todos vocês. Que Jesus ele possa reinar na tua casa, na tua família. Que nenhuma praga possa chegar à tua tenda, à tua casa. Que Deus possa restituir tudo aquilo que o diabo roubou de você. Porque Deus tem uma promessa para você nessa hora. Senhor, eu te peço nessa hora, Papai do céu, que tu possa, Senhor Deus, abençoar o meu irmão e a minha irmã que estão aqui nesse lugar. E também, meu Pai, estão me assistindo nessa hora. Estou cultuando, Senhor Deus, a Ti nesse momento. Os abençoa nessa hora e os guarda, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, dá, Senhor, nessa hora força, dá, Senhor Deus, paz interior. Que tu possa, Senhor Deus, passar por eles nessa hora, Senhor, e que eles possam te compartilhar, Senhor Deus, com a família que está, Senhor Deus, dentro da sua casa agora. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu sacrifício lá na cruz. Muito obrigado, Senhor, em nome